Pessoal, tudo bem? Aqui para falar desse Espanha 3, Áustria 0, uma partida que realmente parece, né, finalmente colocar a Espanha em melhor nível nessa Copa do Mundo. Não foi uma partida isenta de erros da seleção espanhola do Luis de la Fuente, mas até aqui, na minha opinião, a melhor partida desse time na Copa do Mundo, né? Quando venceu a Arábia Saudita por 4-0. Eu também considerei isso naquele momento, mas acho que agora é uma partida um pouco melhor, contra um adversário melhor que, há de se dizer, fez uma partida muito abaixo, né? Pegar um tempo para falar aqui dessa seleção da Áustria, que, como eu tinha colocado na previsão, é um time que pressiona bem, que tem ferramentas para recuperar a bola em pressão e talvez construir um jogo para machucar. Mas contra essa seleção espanhola, que é um time que gosta de sair bem da pressão, que não costuma ser pressionado e nesses jogos tem mais dificuldade, hoje a seleção austríaca não conseguiu exercer bem esse jogo, né? Criou dificuldade para o time da Espanha no primeiro tempo, bastante compactação e recuperação defensiva dos meias, que gerou as melhores oportunidades da Áustria, mas ainda assim foi uma Áustria que teve pouquíssimas chances claras, né? Passou realmente no primeiro tempo uma chance num contra-ataque e o Gregoritch erra uma cabeçada, e depois também um chute de fora sem muita efetividade. Acaba que a Áustria conseguiria manter esse jogo se conseguisse se manter compacta e impedir que a Espanha marcasse algum gol, né? Mas foi uma partida melhor da seleção espanhola, que contou com um Lamine Yamal muito participativo, que hoje jogou a maior quantidade de minutos até aqui na Copa do Mundo, né? Ele saiu basicamente próximo do fim do jogo, aos 86, alguma coisa assim, para a entrada do Gavi. E foi uma partida bastante importante do Yamal como protagonista, um cara que chama a responsabilidade numa parte do campo em que a Espanha precisa dele, porque é um time que, sem ele, não tem justamente esse jogo de infiltração, esse jogo de drible que justamente tira os defensores da partida. Por isso, inclusive, que nos duelos individuais com o Laimer, o Yamal foi tão bem e precisava, porque o Laimer é um cara que é muito versátil, né? Que joga de meia, que joga como um meia pela direita, como lateral, e hoje ele começou como lateral esquerdo, com a missão justamente de encarar o Yamal, e foi batido grande parte das vezes, né? Foi um jogo abaixo do Laimer, também pela ótima partida que fez o Lamine Yamal. Deu 3 canetas do Laimer durante a partida, então uma partida bastante importante desse jogador, que ali por aquele lado não teve muita associação, né? É bem verdade que o Yamal ele aproxima por ali justamente para criar chances infiltrando, mas geralmente o cara que vai apoiar ele por ali ou é um meia, no caso do Dani Olmo, ou vai ser o próprio Oyarzabal, né? O Pedro Porro, apesar de ser um lateral que apoia muito, ele poucas vezes tabelou com o Yamal por aquele lado. Pelo contrário, no lado esquerdo, já foi um momento de muita associação entre Alex Baena e Cucurella, que cada vez vem aumentando seu entrosamento. Foi uma boa partida dos dois. Cucurella é um cara que tem ficado mais próximo da área, né? O Baena mais aberto, justamente para abrir a defesa adversária. Ele é um cara que puxa a marcação, em determinados momentos sai jogando com o Cucurella e tabelando por ali. A Espanha é um time que não gosta de cruzar bolas na área, realmente tende a cruzar pouco. Mas tem aquela questão de ser um time que constrói muito jogo, com certa lentidão e às vezes custa a finalizar. Hoje não, foi um time que soube em mais momentos entrar melhor na defesa adversária, apesar de que, repito, foi um primeiro tempo em que a Áustria até conseguiu limitar boa parte desses movimentos, mas a partir da pausa para a hidratação a Espanha foi sendo cada vez mais perigosa. Teve uma primeira boa oportunidade com um chute do Cucurella, né, após escanteio, mas havia uma falta no Cubarsí, que o Cucurella marcou o gol, mas o gol foi anulado porque o Cubarsí faz uma falta no goleiro Schlager, mas o gol sai finalmente com o Oyarzabal, né, aos 37 minutos. Uma achada maravilhosa do Pedri, justamente um cara tão importante para fazer isso, fez o melhor jogo dele na Copa do Mundo, uma Copa até aqui muito pobre do meio campo espanhol. Hoje sim, Rodri e Pedri foram jogadores que controlaram muito bem esse meio. O Dani Olmo não fez uma partida muito inspirada, mas também foi um cara importante para justamente aproximar, né, atacar os meios espaços. Então uma seleção espanhola que melhora nesse sentido, né? Mas o Cucurella
para mim um dos melhores em campo, se não o melhor, um cara que encontra muitas vezes e apoia muito bem, que dificulta a vida dos marcadores, porque ele sempre é uma opção de passe, e se você não for nele, vai ter alguém ali para receber aquela bola, e ainda é um cara que recupera muita bola, né? Ele tem essa qualidade sendo um lateral, e um lateral defensivamente muito qualificado, mas também ataca muito bem. Então funcionou quase como um ponta esquerda, associando-se ali com o Baena, né? Então foi uma seleção espanhola que tem tudo isso, mas há de se destacar de novo uma partida muito fraca da seleção austríaca na construção, né? Eu acho que a Espanha, em determinados momentos, ela manteve o controle do jogo, mas manteve o controle do jogo baseado em uma seleção austríaca que recuperava muitas vezes a bola, mas que a perdia prontamente porque tinha jogadores que falhavam logo em sequência. Não sei se a ansiedade, não sei se talvez o fato de jogar com o adversário que joga, que é um dos favoritos, enfim. A Áustria, no segundo tempo, por exemplo, recuperou muitas bolas possíveis de criarem contra-ataques perigosos, mas não conseguiu aproveitar nenhuma delas, né? Erros individuais, erros na sequência, né? Ao chegar no último terço também perde a bola. Chukwuemeka, por exemplo, entrou errando bastante. Então, um time tecnicamente à frente também que faltou bastante, né? O Gregoritch, que entrou como titular ao invés do Arnautovic, é um cara que não tem essa capacidade de segurar uma bola, de esperar um pouco, de ter um toque mais qualificado. O Kalajdzic também, que entrou já no momento de desespero, né? Em que a Áustria tentava lançar a bola na área com cruzamento. Ainda assim, poucos cruzamentos vindos dessa seleção austríaca, e o Kalajdzic teve uma cabeçada. Então, assim, cara de 2 metros, que quando você vê que ele entra, espera-se que a aposta seria na bola aérea, mas pouco aconteceu porque foi uma Áustria muito pobre criativamente, né? No segundo tempo também deixou muitos espaços, então nesses espaços a Espanha produziu um pouco mais, né? Teve mais controle do jogo justamente porque perde os seus 2 volantes marcadores que tornaram o jogo da Espanha mais difícil no primeiro tempo. O Xavi Schlager e o Seiwald saem, e o Grilic e o Sabitzer passam a ocupar aquela área. E aí a Espanha fez a festa, né? Teve uma série de boas oportunidades com a grande atuação do goleiro Alexander Schlager, e marca mais 2 gols, um numa entrada infiltração do Pedro Porro na área sem ninguém marcando ele, e aí uma falha clara do sistema defensivo, que acho que o Leimer inclusive estava tão encarregado de se preocupar com o Yamal, que estava logo ali no segundo pau, que não vê a aproximação do Pedro Porro. Ele também poderia ser um cara, não era o marcador responsável, mas claramente ele é o marcador mais próximo, então provavelmente ele era o cara mais apto a tirar aquela bola e não alcança nem vê a entrada do Pedro Porro, que faz o gol sozinho na área, né? E depois, já com o jogo morto, a Áustria sem qualquer disposição e sem técnica para conseguir correr atrás, o Oyarzabal mata com um grande passo do Cucurella enfiado para a pequena área, e o Oyarzabal só desloca do Schlager e marca o 3-0. Então é uma Espanha que melhora muito, que torna-se, que pelo menos mostra um pouco dos principais pontos que a fizeram campeã europeia em 2024, mas ainda falta, né? Ainda falta mais drible, ainda falta mais aproximações bem-sucedidas, e falta errar menos, né? Um time que perde a bola várias vezes no meio campo, e que, sendo um adversário mais forte, talvez esses erros custassem mais a Espanha, né? Por exemplo, a França jamais perdoaria alguns dos erros na construção do jogo que a Espanha teve durante o segundo tempo. Então, assim, é algo a ficar atento, ainda mais considerando que, se a Espanha chegar na semifinal, um provável adversário será a França. Bom, é isso aí, pessoal. A Espanha agora espera o vencedor de Portugal e Croácia para definir a sua vida e para saber quem a enfrentará nas oitavas de final. Se for Portugal, será o clássico ibérico, né? Mais uma vez, veremos se isso acontecerá ou não. É isso aí, pessoal. Até a próxima.